Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Meu nome é Glauco Almeida, sou oftalmologista e professor do Medicel e hoje nós vamos falar então sobre estrabismo. O estrabismo nada mais é do que o não alinhamento ocular, que se não tratado na infância, pode se levar ao desenvolvimento da ambliopia. Esta ambliopia é a perda visual definitiva por falta de estímulo cortical, que acontece até por volta dos 7 anos de idade. Além dessa alteração do desvio, que pode comprometer essa criança ao longo dos anos, a implicação estética e psicológica do estrabismo é muito importante. Quando a gente fala de estrabismo, a gente está falando da perda do paralelismo da visão para longe e a não fusão dessa visão para próximo, quando nós testamos essa visão, aproximando um objeto e pedindo para que o paciente foque. As duas principais formas de desvios são a exotropia, ou seja, quando o paciente apresenta um desvio para fora, ou a esotropia, quando esse desvio é para dentro, um desvio medial. Há também alguns desvios associados a síndromes, a qual destacaremos mais adiante. Mas para falar de estrabismo, nós devemos sempre citar também a parte da inervação da musculatura ocular extrínseca. O reto medial, reto superior, reto inferior, oblíquo inferior, são todos inervados pelo nervo oculomotor, enquanto o reto lateral é inervado pelo abducente e o oblíquo superior é inervado pelo troclear. Lembrando que a incidência de ambliopia é de 2,5% a 4% da população. E essa ambliopia pode simplesmente ser por estrabismo, como nós vemos em verde, ou pode também ser associado a estrabismo e anisometropia. A anisometropia é um conceito importante que nada mais é quando há diferença de grau nos dois olhos, geralmente maior do que 2 dioptrias. O teste para diagnóstico de estrabismo, basicamente, está associado a avaliar todas as posições do olhares. Então, a gente pede para que olhe para cima, em posição primária do olhar, quando olha para baixo, olhando tudo para a direita, pede para que olhe tudo à esquerda, além das versões superiores e inferiores, associado à parte oblíqua. Os tipos de estrabismo em posição primária, como nós vemos nessa figura, são exotropia, à direita é quando então o paciente tem esse desvio para o lado medial. Na figura B, a gente observa uma exotropia, com desvio para fora. Na figura C, uma hipertropia, quando o desvio está para cima, quando comparado então com o olho contralateral. E na figura D, uma hipotropia, então quando está associada a olhar para baixo, quando também comparado ao olho contralateral. Quanto ao tratamento, a prioridade é avaliar a acuidade visual e ou a capacidade de fixação do olhar. Se houver sinais de ambliopia, devemos utilizar oclusores e prescrição de óculos de maneira adequada. A função do oclusor é tapar o melhor olho de tal forma que o olho que não está desenvolvendo, aquele olho que a gente chama de olho preguiçoso, ele vai ser estimulado, evitando esse desenvolvimento da ambliopia, que um olho não desenvolva tão bem quanto o outro ao longo dos anos. A cirurgia de estrabismo pode ser realizada a qualquer momento, exceto se nós tivermos algum caso de contratura associado a alguma síndrome congênita. Então, diante desse quadro resumo da aula, a ambliopia, então, deve ser observada e tratada até os 7 anos de idade. Temos os dois principais desvios, que é a esotropia, quando o desvio é medial, e a exotropia, quando o desvio é lateral. A cirurgia pode ser indicada a qualquer momento, exceto em casos congênitos, quando há contratura muscular. Então, 2 pontos que eu gostaria de chamar a atenção. O primeiro deles é quando, então, falamos da ambliopia, que se não tratada até os 7 anos de idade, essa criança terá uma limitação das atividades durante o resto de sua vida. Por isso a importância do diagnóstico e acompanhamento precoce. E citar que o estrabismo também pode acontecer no adulto. Quando ele acontecer de maneira aguda, ou seja, o paciente chega no pronto-socorro dizendo que está com baixa acuidade visual há 1 dia, 2 dias, pensa sempre em alteração vascular. Quando essa alteração ocorrer há 2 meses, 3 meses, 1 ano, quando o olho começou a entortar, vamos pensar sempre, além de algumas alterações vasculares possíveis, pensar também em quadros compressivos tumorais. Diante dessa questão, em um caso de estrabismo convergente congênito, em que o paciente fixa algumas vezes com um olho e outras vezes com outro olho, ou seja, ele está alternando. Quando o paciente fixa bem de um olho e fixa bem do outro olho, ou seja, do olho contralateral, significa que ele está tendo um bom desenvolvimento visual. Pode-se afirmar que a acuidade visual é semelhante nos 2 olhos?
Sim, porque ele está fixando bem com os 2 olhos. Só lembrando então que a criança ela pode ser operada a qualquer momento e a ambliopia ela nem sempre está presente. A ambliopia estará presente somente se nós não fizermos o diagnóstico e o tratamento correto até os 7 anos de idade. Era isso que eu tinha para discutir e muito obrigado.